nobres, como é que vocês estão? Tranquilo? Espero que sim, tá bom? Como de praxe, inicialmente eu gostaria de agradecer-lhes por estarem aqui, né? Ou pela primeira vez, ou mais uma vez, seja no canal Arsênicos ou em outro canal, mas espero que os senhores possam, né, ter algum tipo de benefício aqui. Seja, quem sabe, aprendendo algo novo, seja simplesmente tendo um tempo agradável, tá bom? E vamos lá. Eu tinha a intenção de, nesse dia 20 de novembro de 2022, fazer uma meditação sobre questões de perdão, questões emocionais, mas eu acabei pensando aqui em outra coisa, né? Hoje é o início da Copa do Mundo do Catar e, a bem da verdade, eu confesso que eu baixei os vídeos, né, uma parte dos vídeos do canal, porque eu fiquei pensando, né, vai que eu falo alguma coisa que desagrade muito aqui a plataforma e simplesmente eles deletem, bloqueiam, fazem qualquer coisa com o meu canal. Então eu fico minimamente protegido, né? Enfim, eu gostaria de falar sobre essa questão da Copa do Mundo, porque eu me deparei com a notícia, né, do número de mortes que aconteceram, segundo eu entendi aqui, né, nos meios de comunicação, por conta da Copa, por conta da construção das obras, né, por conta das obras e das construções, né, para que seja realizada a Copa do Mundo, né, que teve início hoje. E aí vem vários questionamentos, na verdade, né? Um deles é que eu não quero ser hipócrita, tá? No sentido de que eu uso aparelhos, roupas, né? E, enfim, produtos que são produzidos em países pobres. Dizer que não temos opção eu acho talvez um pouco exagerado, mas, enfim, não sei, a questão que eu falo da hipocrisia é justamente porque eu não quero simplesmente falar mal aqui de uma parte, mas saber que lá no fundo, né, direto ou indiretamente, a gente acaba participando também, né, de condições precárias, desumanas ou até escravas de algumas pessoas ao redor do mundo. Eu acho que tem uma diferença entre o benefício da dúvida, pois tem empresas que infelizmente escravizam, né, por relatórios, por informações que recebemos por aí, que escravizam, que fazem muito mal para os funcionários, só que tem várias outras que não. E acaba sendo difícil sabermos exatamente quais delas, né? Eu acho que a diferença numa questão como essa da Copa do Mundo é que as coisas estão muito escancaradas, né? Você simplesmente recebe informação de que 6.500 pessoas morreram em decorrência, né, de direta ou indireta de más condições durante a construção. Então, assim, hoje em dia eu procuro ser muito reservado em relação a difundir informações e, sabe, simplesmente levantar bandeiras, porque eu basicamente não estava lá, né? Então é difícil eu afirmar qualquer coisa com certeza.
Uma coisa que conta ao favor da veracidade da notícia é o fato de que vários sites, inclusive sites grandes, estão divulgando a mesma notícia. Por um lado, pode dar credibilidade, só que por outro lado também pode ser ruim, porque pode ter aí alguma intenção por trás da informação. E esse ponto é muito complicado, né? Quando se vê, sei lá, o Globo da vida, né? O site da Globo, CNN, Reuters, quer dizer, empresas grandes, empresas que recebem, né, patrocínios. E quando a gente pensa que várias empresas grandes estão interligadas, então também se há o questionamento, mas por que está se falando tanto sobre isso, né? Eu não duvido que seja verdade, mas eu também não duvido que possa ter alguma intenção muito ruim aí por trás, né? Olhando do ponto de vista conspiracionista, será que existe alguma intenção em se derrubar a FIFA? Se querem criar algum outro tipo de campeonato? Ou querem derrubar a presidência, né? Hoje em dia minha cabeça ela funciona mais ou menos dessa maneira. Eu gosto de desconfiar de certas informações e de certas intenções. Mas enfim, eu gostaria de ler, né, um artigo aqui que eu encontrei no site R7, noticias.r7.com. E enfim, os senhores fiquem à vontade, né, para tirarem as conclusões. Claro que eu estou dando aqui a minha opinião, né? Mas cada um é livre para tirar suas próprias conclusões e fazer o que quer. Eu, por hora, né, estou com o pensamento de simplesmente é o meu protesto insignificante, mas por hora eu estou com o pensamento de não prestigiar de maneira nenhuma essa Copa, nem assistindo, nem enfim, né? No final das contas, quando convivemos próximos de pessoas que gostam muito de futebol, você acaba sendo influenciado e participando de alguma forma. Mas o meu pensamento por hora é esse. Espero que aconteça, né? Vamos lá. Copa no Catar. ONGs e embaixadas denunciam mortes suspeitas e exploração de trabalhadores. FIFA pode ser obrigada a pagar 440 milhões em indenizações. Presidente da entidade nega responsabilidade por condições precárias de trabalho. E aqui já percebemos que se fala de dinheiro, negação de responsabilidades, né? É o famoso filho feio não tem pai, né? Resumindo a notícia. Ao menos 6.500 migrantes morreram em obras para a Copa no Catar, segundo o jornal The Guardian. Leis do país favorecem a exploração dos trabalhadores, indicam ONGs. Especialista acredita que o Catar não será punido por mortes de trabalhadores. ONGs pedem à FIFA que pague 440 milhões em indenizações. A Copa do Mundo da FIFA, que nessa edição será sediada no Catar, terá o pontapé inicial no próximo dia 21 de novembro, com a partida entre Senegal e Países Baixos. Há exatos 4 meses da abertura de um dos maiores eventos esportivos, ONGs e embaixadas de países mundo afora questionam os milhares de mortes de trabalhadores envolvidos em obras para o Mundial. Segundo o levantamento do jornal britânico The Guardian, pelo menos 6.500 homens perderam a vida entre 2011 e 2020 em construções idealizadas para a Copa do Mundo. Todos esses trabalhadores são imigrantes, em sua maioria de países da Ásia, como Bangladesh, Índia, Nepal, Paquistão e Sri Lanka. Grande parte das vezes, não foi feita autópsia nos corpos dos migrantes mortos, algo considerado necessário por ONGs internacionais. Segundo o documento,
in the Prime of Their Lives, divulgado pela Anistia Internacional, o governo do Catar rotineiramente emite atestados de óbito de trabalhadores sem indicação da causa da morte ou com informações vagas como causa natural ou falha cardíaca. E aqui é uma foto de um certificado de óbito, no qual o trabalhador de 34 anos morreu de causa natural. Em sua maioria, os homens contratados para trabalhar no Catar têm por volta de 30 anos. A faixa etária desses trabalhadores não é considerada fator de risco para doenças cardíacas e, portanto, há uma possível divergência com razões de mortes que constam em documentos oficiais. Segundo a Anistia Internacional, essas certificações, descritas por um importante patologista como sem sentido, descartam a possibilidade de indenização a famílias enlutadas, muitas das quais já enfrentam dificuldades financeiras após perder seu principal sustento. Quando homens relativamente jovens e saudáveis morrem de repente após longas horas de trabalho no calor extremo, isso levanta sérias questões sobre as condições de segurança de trabalho no Catar, disse o Stephen Cockburn, à Anistia Internacional. Enfim, tem muito mais coisa aqui para se falar, né? Tem muito mais textos, mas, de novo, é algo muito pequeno e insignificante, né? Mas eu gostaria de deixar meu registro, né? Há uma Copa do Mundo que desculpe os risos, tá? Eu acho que assim, talvez algumas pessoas não entendam e muitas pessoas, inclusive do meu mundo 3D, têm um pouco de dificuldade de entender também, mas eu acho que é uma reação minha, quando eu me sinto um pouco desconfortável com alguma situação, existe uma reação minha natural de eu rir, tá? Por mais estranho que pareça. Não quero dar um aqui de santinho, de falar que eu estou extremamente tocado e, enfim, a vida segue, né? Mas gostaria de simplesmente deixar meu registro aqui, né? E, sei lá, se eu pudesse dar um apelido, né? Seria Copa de Sangue. E como eu disse, não quero ser hipócrita, né? Quando fazemos parte de um sistema tão globalizado e que nos faz depender, nos obriga a depender de tantas coisas, né? Como, por exemplo, comprar aparelhos, porque precisamos, inclusive, para trabalhar e para continuar vivendo, né? Eu acho que corremos o risco de ser hipócritas, de falar muito mal de um aspecto, porque ouvimos falar, como essa questão da Copa, mas tem várias outras coisas também, várias pessoas que estão aí morrendo e tal, né? Mas como eu disse, eu acho que as coisas têm que ter um limite. De repente nos vemos aí numa situação bizarra de querer participar direto ou indiretamente de um evento como esse, sabendo que foi às custas das perdas de milhares de homens. E olha só, homens. Ontem foi o Dia Internacional do Homem, resolvi fazer um vídeo, né? E o interessante é que os trabalhadores são homens. Importante lembrar, né, que a estrutura física, infraestrutura, base da sociedade como a conhecemos tem uma participação assim muito maior do ponto de vista prático, de mão na massa, muito maior dos homens. E é justamente esses que sofrem, né? 6.500, pelo menos, há quem diga aí 10 mil, 12 mil, né? Mas homens. Interessante que eu não tinha parado para pensar nisso. Não foi relatado aqui mulheres que morreram nessas condições, as quais sofrem por consequência, porque são esposas, mães e filhas desses senhores que perderam a vida em prol de me perdoe, mas em prol de uma besteira, né? Um evento que para mim é muito bobo, é desnecessário, né? É na verdade uma maneira de se fazer dinheiro,
É assim que eu penso. Tem pessoas que acham que as seleções, muito interessante isso, né? Que as seleções nacionais, elas pertencem ao governo, elas são a propriedade do povo. Não. CBF é uma empresa, a FIFA é uma empresa, são empresas, é um campeonato de empresas. Basicamente isso. O problema é que eu acho que o produto e a venda, muito possivelmente somos você e eu, né? Enfim, eu gostaria só de terminar essa edição fazendo uma rápida oração, né? Por pessoas que não teremos contatos, muito possivelmente, que são as pessoas que aqui ficaram, né? Parentes das vítimas. E tantos homens por aí, né? Sendo no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, que também sofrem, né? Por condições desumanas de trabalho. Se você se sentir confortável, por favor, ore aqui junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu gostaria de te agradecer por essa oportunidade de estar orando, de estar junto aqui com os meus irmãos, né? Tendo essa chance de conversar, de falar um pouco sobre essa questão que está acontecendo no mundo, né? Copa do Mundo, enfim, às custas da perda de tantas pessoas. Eu não sei até que ponto vale a pena prestigiarmos tanto, gastarmos tanto dinheiro, investir, se alegrar, enquanto tem tantas milhares e milhares de pessoas que vão sofrer pro resto da vida, justamente por conta dessa Copa, segundo essas informações que estão sendo passadas. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos traga consciência, que o Senhor nos ajude a entender e saber que decisões tomar. Te pedimos que o Senhor abençoe as pessoas que são vítimas diretas e indiretas, né, que estão vivas, as vítimas dessa atrocidade que, segundo a mídia está falando aí, tem acontecido. Te pedimos que o Senhor venha confortar os corações e que possamos ser resposta também de oração, que possamos também ajudar pessoas, né? Porque as pessoas que sofrem não são só do outro lado do mundo, às vezes tem pessoas ao nosso lado também, e muitas vezes temos o privilégio de ter um pouco a mais. Nos ajuda, né, nas nossas próprias vidas, para que possamos também viver em paz, ficar tranquilos, viver com os nossos, né? Se tiver algum irmãozinho aí que está ouvindo, ou não, mas que esteja aí numa dificuldade, te pedimos que o Senhor venha trazer paz ao coração dele, que o Senhor venha ajudar a trazer saídas também, que coisas boas, que notícias boas possam acontecer pela graça do teu nome, né? Nos dá força, estratégia, independente de dinheiro, de eventos, lazer, qualquer coisa, que tenhamos a lembrança que o objetivo da vida é servir ao Senhor, é amar, é perdoar. O resto é resto. Perdão pelos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Continua conosco em nome de Jesus. Amém. É isso, senhores. Muito obrigado por até aqui terem estado, tá bom? Que Deus continue os abençoando. Se quiser entrar em contato, né, os meios estão aí disponíveis no canal. Que Deus os abençoe muito e até a próxima. Valeu!